Olá pessoal, então continuamos agora nessa aula de segurança da informação, agora falando sobre gerenciamento de segurança. Então a gente falando de gerenciamento de segurança, o que a gente precisa falar? Então sobre supervisão executiva, governança, políticas, diretrizes, padrões e procedimentos, funções e responsabilidades. Contratos de nível de serviço, terceirização segura, classificação e proteção de dados, certificação e credenciamento e auditoria interna. Então, a supervisão do executivo de segurança. Então, as empresas, muitas empresas trabalham, possuem executivos de segurança, que seria o CISO, o Chief Information Security Officer, ou CSO, Chief Security Officer. São executivos, que deveriam estar no board level, no nível de nível executivo, do board, e está então auxiliando nessa parte de segurança da informação. Os executivos em geral da organização também devem pensar em segurança, não fica só com o pessoal da segurança, Como a gente sabe, a segurança faz parte de toda a organização, não adianta só o time de segurança pensar em segurança, não, cada funcionário tem que pensar em segurança, tá? Então, os executivos devem apoiar as atividades de segurança. Então, apoio a execução das políticas, Não adianta ter uma política de segurança da informação que só o pessoal de segurança que segue, Toda empresa, inclusive a alta gerência, precisa seguir as políticas de segurança. Alocação de recursos, priorização de atividades e apoio ao tratamento de riscos. Isso que o board level, os executivos devem pensar. Governança. Então, governança, quando a gente fala em governança da organização, a gente pensa assim num conselho, que ajuda que a tomada de decisão seja a melhor possível, porque envolve diversas áreas, envolve diversos conhecimentos, diversas diretorias, e esse conselho de gestão executiva, que tem um olhar, do todo da organização, não um olhar específico de uma área, tá? Então, a governança de segurança é um conjunto de responsabilidades e práticas exercidas pelo Conselho de Gestão Executiva com o objetivo de fornecer orientação estratégica, garantindo que seus objetivos são alcançados, assegurando que os riscos são geridos adequadamente e verifica que na empresa os recursos são usados de forma responsável. Então, quando a gente fala de governança de segurança, a gente está falando de uma segurança pensando com uma visão holística, lá de cima, tá? O processo e ação que apoia a supervisão executiva, Então, supervisão do comitê de direção, alocação e priorização de recursos, relatório de status, decisões estratégicas. Aí pode ter um comitê de segurança da informação, envolvendo diversas áreas, que ajudam na melhor tomada de decisão com relação à segurança da organização. Políticas, Então, as políticas de segurança, por exemplo, são restrições de comportamento em sistemas e pessoas, O que pode fazer, o que não pode, O que é permitido, o que não é permitido. Especifica as atividades que são necessárias, limitadas e proibidas. Por exemplo, sistemas de informação devem ser configurados para exigir boas práticas de segurança na seleção e uso de senhas. E tem normas de política, por exemplo, a ISO 27002, que é uma ISO de boas práticas de segurança da informação. E a ISO 27001, que é uma ISO de sistemas de gestão de segurança da informação, uma certificação. Projeto de política de segurança da SANS, tem um material interessante para vocês verem, tá? Requisitos, Então, características necessárias de um sistema ou processo, frequentemente o mesmo que ou semelhante à política, Especifica o que deve ser feito, não como fazê-lo, tá? Então, os sistemas de informação devem pôr padrões de qualidade de senha, referenciar o serviço de autenticação central como LDAP ou Active Directory, Diretrizes, então define como para apoiar uma política. Então, as senhas não devem ser palavras de dicionário, não dinossauro, de dicionário, Então, as senhas não devem ser palavras de dicionário, tá? Diretrizes. Padrões e procedimentos. Então, padrões. Quais produtos, padrões técnicos e métodos serão usados para apoiar a política? Exemplo, todos os cabos de fibra ótica devem ser da marca tal, Furukawa, As senhas devem ter pelo menos 8 caracteres, Isso são padrões ou standards, E procedimentos ou procedures, seriam instruções passo a passo. Então, passo a passo, o que deve ser feito? Como fazer o reset de senha. Então, procedimento explicando como fazer o reset de senha passo a passo.
Funções e responsabilidades de segurança da informação. Então, formalmente definidos na política de segurança e job descriptions, né, ou descrição do trabalho. Eles devem definir, por exemplo, propriedade dos ativos, acessos aos ativos, utilização dos ativos. Funcionários são responsáveis pelo seu comportamento, né? E gerentes são responsáveis pelo comportamento dos funcionários, certo? Contrato de nível de serviço. Então, o SLA define o nível de serviço formal. Então, SLA, por exemplo, para atividades de segurança. Então, resposta a incidente de segurança. Quanto tempo que o time de segurança vai fornecer uma resposta a incidentes? Dependendo da criticidade do incidente, talvez. Alerta de segurança, entrega consultiva, investigação de segurança, revisão de políticas e procedimentos, né? Depois, terceirização segura, então outsourcing de riscos, então controle de informações confidenciais, perda de controle de atividades empresariais, né? A gente pode terceirizar aquilo que a gente não consegue manter a segurança, a gente pode terceirizar, né? Então, pode contratar um seguro de segurança da informação, um seguro cibernético, a gente pode contratar uma empresa de advocacia para fazer alguma coisa que contém um risco, né? Então, isso a gente terceiriza o risco. Responsabilização, né? A organização que terceiriza as atividades ainda é responsável por suas atividades e os seus atos, né? Então, por exemplo, se eu terceirizo um desenvolvimento de um sistema, eu ainda sou responsável pela segurança daquele sistema. Se vazar informação do meu cliente de um sistema que eu terceirizei o desenvolvimento, a culpa ainda é minha, né? Então, terceirização segura. Depois aqui, classificação e proteção de dados. Então, a gente tem uma classificação de dados, né, que tem, dependendo da organização, tem diferentes níveis, tá? Então, por exemplo, confidencial, restrito, secreto, né? A gente tem um dado, por exemplo, o número de cartão de crédito, né, altamente confidencial, né? Um CPF talvez restrito, né? A gente tem, né, então, dados estratégicos da empresa, pode ser top secret, secreto, né? Mas geralmente as empresas em geral trabalham com confidencial, restrito, interno e público, né? Então, dado público, aquilo que está na internet, está em qualquer lugar. Dado interno, né? O interno restrito é um dado que só os funcionários têm acesso, tá? Talvez o faturamento da empresa os funcionários tenham acesso, mas isso não deve vazar para fora. Dado confidencial, né? Então um dado, por exemplo, ou altamente confidencial, um dado de cartão de crédito, né? Então a empresa define os seus níveis de classificação de dados. E daí existem os procedimentos de marcação, o labeling, né? Seria tu, por exemplo, pegar um documento, ter um template, esse template de documento altamente confidencial, então lá no rodapé está escrito altamente confidencial, né? Então as pessoas sabem que um documento altamente confidencial não deve ficar em cima da mesa, né? Tem aquela política de mesa limpa, né? Não deixar nada confidencial em cima da mesa que qualquer pessoa pode olhar ali, né? Dar uma espiadinha, né? Então, procedimentos de marcação. Procedimentos de acesso, né? Como acessar esse documento? Precisa de senha para acessar o documento? Ou não, tá? Só acessar lá no site, né? Procedimento de manuseio, até mesmo a questão de destruição. Então, é um documento altamente confidencial, tem que passar aí num picotador de papel, por exemplo, né? Então, às vezes a empresa precisa investir num picotador de papel para poder apagar, destruir esse tipo de documento, né? Certificação e credenciamento. Então, é um processo de 2 etapas para avaliação formal e aprovação para uso de um sistema. Então, certificação é o processo de avaliação de um sistema contra um conjunto de normas formais, políticas ou especificações, né? Também podemos falar não só de sistema, por exemplo, de uma empresa, né? Então a empresa se certifica na ISO 27001, né? E a acreditação é a aprovação formal para o uso de um sistema certificado, né? Então a empresa tem que passar por um treinamento para poder usar o sistema certificado, por exemplo. Então, por um período de tempo definido, possivelmente outras condições. Auditoria interna, então avaliação dos controles e políticas de segurança para medir a sua eficácia, realizada pelo pessoal interno. O objetivo é de vital importância, né? Uma metodologia formal exigida por alguns regulamentos, por exemplo, a Sarbanes-Oxley, né? A SOX, né? Aquela lei americana que as empresas que estão na bolsa de valores nos Estados Unidos precisam seguir, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho uma auditoria da ISO 27001 interna para depois fazer uma auditoria externa, né? Então a gente faz um gap analysis, né? Acha as falhas, o que a empresa não está seguindo dos controles, né? E vocês podem olhar na ISO 27001, no anexo A, tem 114 controles que podem ser
avaliados, né? Então pode fazer uma auditoria interna desses 114 controles do anexo A da ISO 27001, por exemplo. Seria um exemplo de auditoria interna, certo? Então isso é o que eu teria aqui para a aula de hoje, né? A gente vai... eu vou passar só mais essa parte aqui de estratégia de segurança, né? Então, estratégia de segurança, a gestão é responsável pelo desenvolvimento da estratégia em curso para a gestão da segurança. Incidentes passados podem ajudar a moldar o futuro. Então, incidentes, desempenho de SLA, certificação e credenciamento, auditoria interna, né? Tudo isso são coisas que podem ajudar a definir a estratégia de segurança da organização pensando no futuro dela, né? A gente sabe que a segurança da informação pode, se impactada, né, pode acabar com uma empresa, né? Pode falir a empresa porque vazou os dados dos clientes e perdeu os clientes, perdeu a reputação, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia de segurança. Se a empresa cresce, a segurança tem que se adequar, né, ao crescimento e apoiar a empresa, apoiar a organização nesse crescimento. Tá? Isso é o que eu teria aqui para esse vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição, entre em contato. Obrigado.